A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 3, aonde lemos: que fores servir a outros deuses, e se curvar a eles, ou o sol, ou a lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. A todo o exército do céu. Interessante, aqui o sol, a lua, são chamados de exército do céu. Há uma parte também que os anjos formam o exército de Deus, o exército do céu. Aqui é chamado de exército do céu, os componentes que compõem o céu que nós temos. Então, o exército do céu. Quero falar de 12 elementos do céu na Bíblia. Começando aqui com o exército do céu. Livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo, as aves do céu. E essa expressão, as aves do céu, repete centenas de vezes na Bíblia. Então nós temos o exército do céu, as aves do céu. Vamos ao segundo livro de Reis, capítulo de número 1, versículo 10. Segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, desça fogo do céu. Elias foi sido conhecido como profeta de fogo. Desafiou os profetas de Baal para ver qual Deus respondia do fogo. E aqui, quando esse capitão de 50 veio querer prendê-lo, chamando de homem de Deus, ele disse, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Fogo do céu. Temos o exército do céu, as aves do céu, o fogo do céu. Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, primeiro livro das crônicas, no capítulo de número 27, versículo 23, 27, 23, e primeiro livro das crônicas dos reis, lemos, não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Então temos o exército do céu, as aves do céu, o fogo do céu, as estrelas do céu. Livro do profeta Daniel, capítulo de número Daniel, capítulo 2, verso 19. Daniel 2, 19. Lemos assim no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel louvou o Deus do céu. Portanto, temos o exército do céu, as aves do céu, o fogo do céu, as estrelas do céu e o Deus do céu. Vamos ao livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo 10. Ontem falamos do livro de Malaquias 3, 10. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu
Quem abre essas janelas do céu para derramar bênção sobre nós até que venha a maior abastança é o Deus dos céus. Então nós temos aqui o exército do céu, as aves do céu, o fogo do céu, as estrelas do céu, o Deus do céu e as janelas do céu. Vamos ver mais alguns elementos do céu. Vamos ao Novo Testamento agora, Mateus, capítulo de número 16, versículo 1. Mateus 16, verso de número 1. Lemos assim no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 1. Está escrito dessa forma, Mateus 16, 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu, um sinal do céu. Então temos aqui um sinal do céu. Marcos, capítulo de número 14, versículo 62, Marcos 14, 62, lemos assim no Evangelho de Marcos 14, 62, quando vier o Filho do Homem, diz aqui, Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando ele vier, virá sobre as nuvens do céu. Portanto, temos o exército do céu, as aves do céu, o fogo do céu, as estrelas do céu, o Deus do céu, as janelas do céu, um sinal do céu, as nuvens do céu. O que mais temos? Lucas capítulo 3, verso 22, temos a voz do céu. Como é bom ouvir a voz do céu, que é a voz de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 22, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, uma voz do céu. João, o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 31, João 6, 31, lemos assim no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, o pão do céu. Atos, capítulo 9, verso 3, temos aqui a conversão de Saulo, o pão do céu é Cristo. Atos 9, 3, na conversão de Saulo, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, resplendor de luz do céu, a luz do céu. E para terminar, Atos 17, versículo de número 24, lemos, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, sendo Senhor do céu, o Senhor do céu, não só do céu, da terra também, mas como nós estamos falando de elementos do céu, dos elementos do céu. Primeiro, o exército do céu, segundo, as aves do céu, terceiro, o fogo do céu, quarto, as estrelas do céu, quinto, Deus do céu, sexto, as janelas do céu, sétimo, um sinal do céu, oitavo, as nuvens do céu, nono, a voz do céu, décimo, pão do céu, 11º, a luz do céu, 12º, o Senhor do céu. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini. Todos os dias colocamos 3 vídeos para você. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, divulgue esse canal e que ele seja de bênção para você, para sua casa, para toda a sua família e sua comunidade. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Deus te abençoe. Amém e amém.